Alô, eu sou a Bruna Messina e esse é o nosso primeiro encontro para o nosso processo de desenvolvimento da nossa devocional diária. Então, provavelmente você já assistiu o vídeo de introdução. Se você não assistiu, vou falar para você parar, volta lá, assiste o vídeo da introdução para a gente estar com tudo certinho. E se já foi, vamos começar a nossa devocional. Combinado? Então, a primeira coisa, como eu disse anteriormente no vídeo passado, essa devocional, essa primeira devocional, a gente vai fazer ela um pouco mais sistematizada, porque eu vou explicar para você algumas coisas. Tem que ser um movimento natural, embora eu tenha acabado de falar que vai ser uma coisa meio sistematizada, mas é mais para pegar o jeito, tá? Esteja com a sua Bíblia em mãos já. Se você for usar material de anotação, esse é o momento de você estar com o seu material de anotação. E eu acredito que você está aqui comigo já para fazer a devocional, já pronta aí no seu espaço onde você for fazer. Eu vou fazer aqui na minha sala mesmo, né? O carro vai passar na rua, vai passar moto. Não tem problema, as pessoas às vezes passam aqui na calçada também falando. E a gente vai fazer o nosso momento agora. A nossa leitura vai ser linear, não é uma leitura para estudo, combinado? Então, essa não é uma leitura para a gente teologizar ou tentar encontrar significados difíceis e ficar interpretando aquilo. O momento devocional é principalmente para a gente se alimentar da palavra, é para a gente se alimentar da palavra de Deus. E a gente vai fazer um exercício diariamente de ler pequenos trechos até a gente pegar o jeito. E desses pequenos trechos, a gente diminuir ainda mais para uma parte, uma palavra, uma frase, um termo ou alguma coisa que tenha no texto ali, né, na palavra, que a gente não invente, que esteja no texto, mas que toque a gente. Vai ter dia que isso vai ser muito fácil. E vai ter dia que você vai ler o texto e falar assim: meu Deus, o que foi isso? Tudo bem? Tudo bem. Você vai ler e vai internalizar. E na hora que tiver que fazer feito, vai fazer feito, tá bom? Então, a gente vai começar fazendo a leitura nas nossas devocionais. Essa vai ser uma sequência de leituras no Evangelho de João. Então, se você nunca leu a Bíblia inteira, eu acho que a maioria das pessoas realmente não leu. Mas se você nunca teve o hábito de ler a Bíblia, não tem muita intimidade com o texto bíblico, não conhece muito bem todas as histórias bíblicas, é um ótimo começo a gente começar pelo Evangelho de João. Eu sempre recomendo isso, porque é um livro, né? Então, é um evangelho que vai contar a história de Jesus já adulto. Então, principalmente sobre o ministério de Jesus e quem é Jesus. E a gente tem aqui salpicados vários episódios que fazem parte da comunidade que se expandiu, né, depois. Então, eu falei que a gente não ia ter muitas explicações, mas esse vai ser o único vídeo com alguma explicação antes. Os demais a gente vai fazer tudo do zero. Agora vai começar o nosso tempo devocional. Vamos lá? Vamos começar o nosso tempo devocional agora. Eu vou pedir para que você respire. Esse é um momento muito importante. A gente tomar algumas respirações para a gente chegar aqui. Às vezes, a gente já acorda com a cabeça cheia de coisa. Ou, para quem vai fazer a devocional, tá fazendo a devocional agora à noite, o dia deixa a gente agitado. Então é importante você tomar algumas respirações. Faz parte do processo mesmo. Para a gente estar aqui e se conectar com o texto que a gente vai ler, e se conectar com a oração que a gente vai fazer. E a primeira coisa que eu vou te convidar a fazer depois de tomar as respirações que você precisa tomar é fazer uma oração breve. Bem breve mesmo. Eu acho que o segredo das melhores orações é que elas são curtas, práticas, sinceras, como quando a gente fala com alguém que a gente tem muita intimidade, que é no caso Deus, o nosso Pai, ou se você acha que você não tem tanta intimidade assim, eu acho que ser franco e direto é a melhor forma da gente começar uma relação. Então faz uma oração curta, prática, uma frase, 2 frases. Eu vou fazer a minha oração agora.
Senhor, que o Senhor fale comigo, fale com quem estiver do outro lado da tela também, e que essa palavra seja um alimento para o nosso coração, para a nossa alma. E que esse seja o começo de uma jornada com o Senhor, de intimidade. Em nome de Jesus, amém. Vamos para a leitura? A gente vai fazer leituras curtas, respeitando alguns cortes. E hoje a nossa leitura é no Evangelho de João. Aqui. Eu vou fazer a leitura na nova versão transformadora. Se você tiver outra Bíblia aí, se a sua versão for outra, não tem problema. A leitura que a gente vai fazer é no livro de João, Evangelho de João, capítulo 1, e a gente vai ler do versículo 1 ao versículo 16. Caso você não saiba, aqui está o nome do livro, que é o Evangelho de João. Essa letra grande aqui, esse número grande, é o capítulo, e todos esses pequenos numerozinhos aqui são os versículos. Então, toda vez que a gente falar, é um livro tal, capítulo 1, versículo tal. Então, o nome do livro tá aqui. Depois, quando você for ver, quando não for o começo, ele vai estar aqui no cantinho. Pode usar o seu sumário também. E o capítulo é sempre o número grande, os versículos são sempre os números pequenos. Para algumas pessoas isso pode parecer óbvio, mas para outras não é, tá? Então, a gente vai fazer a leitura de João, Evangelho de João, capítulo 1, dos versículos 1 até o versículo 18. Vamos fazer a leitura? No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas, e sem ele nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida, e a sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que, por meio de seu testemunho, todos crescem. Ele não era a luz, mas veio para falar da luz. Aquele que é a verdadeira luz, que ilumina a todos, estava chegando ao mundo. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio ao seu próprio povo, e eles o rejeitaram. Mas todos os que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Assim, a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai. João deu testemunho dele quando disse em alta voz: Este é a quem eu me referia quando disse: Alguém virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. De sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça, pois a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único, que mantém comunhão íntima com o Pai, o revelou. Agora a gente vai tomar 2 minutos para olhar para o texto de novo, para fazer uma leitura superficial sobre o texto, tá? Superficial eu digo, uma leitura mais dinâmica. Se teve alguma coisa que chamou a sua atenção, você vai pegar o seu material de apoio, ou se você não vai usar, você vai ler novamente, e você vai destacar isso. Depois disso, se você quiser usar o seu material de apoio, você vai escrever esse trecho, esse versículo, essa palavra, e esse vai ser o seu diário devocional. Pode fazer isso agora.
Para mim, nessa leitura de hoje, o trecho que mais me chama a atenção é o versículo 12, que diz que: "Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus." E o versículo 16: "De sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça." No meu material de apoio, é isso que eu anotei. E agora, a gente vai ficar um tempo com esse trecho, respirar e escrever ou fazer mentalmente uma oração. Eu tenho o hábito de escrever. Mesma coisa. Uma oração simples, uma oração curta e uma oração que você consiga usar as palavras do texto que você acabou de ser impactado e você usa isso na sua oração. Se não foi, não aconteceu, tudo bem também. Você vai fazer a sua oração dizendo: "Deus, aquilo que eu li agora, que em algum momento faça sentido." Tá bom? Então a gente vai ficar com os olhos fechados, vou convidar você para fechar os seus olhos, eu vou fechar os meus também. E a gente vai respirar por alguns segundos, tentando memorizar, tentando colocar para dentro esse texto mesmo. Para mim mesma, eu digo que a todos que creram e o aceitaram, ele deu o direito de serem chamados filhos de Deus. E da sua plenitude, nós recebemos graça sobre graça. Essa é a voz que eu vou internalizar. E esse é o momento de você ou escrever a sua oração, ou fazer a sua oração. E eu vou esperar você fazer isso. Respira fundo. Eu e você estamos prontos para começar o nosso dia ou para encerrar o nosso dia e ter o nosso descanso. E esse foi o nosso primeiro encontro devocional. Eu espero você amanhã, tá bom? Eu espero você amanhã para a gente ter mais um momento como esse. E eu vou ficando por aqui. Um beijo e tchau!